Salve galera progueira! Estamos de volta, primeiro episódio de 2022 aqui nesse novo cenário pandêmico com o nosso querido amado Prog Talk. Eu sou o vosso anfitrião, Paulo, e estou na companhia hoje do meu querido amigo Paulo Dramática. É pra você Ah, entrar, pô, era te pra dei a eu deixa. falar meu nome já? Te dei a Ah, deixa, tá. pô. Não, achei que você ia me apresentar, Não, claro mas que não, seu tudo trabalho, bem, se apresente Kelvin. aí, o que é isso? Estamos aqui só nós dois hoje, né? Porque o Arthur tá É, viajando, o Leandro tá nas obrigações dele de professor, né? Tá uma correria, mas também nada muda, né? Tá todo mundo por aí, assim que dia, não esquecendo, né? Antes que a gente se esqueça, nossos três recados mais importantes, que são a nossa página no Instagram, com novidades, atualizações, lançamentos, tudo aquilo que a gente consegue cobrir a respeito do mundo do rock progressivo e suas variantes. Vocês encontram lá a gente como Progland, Prog_Land no Instagram. E como Progland também no Facebook, é tão fácil de achar quanto. Você joga Progland, vai aparecer lá. Tem o nosso podcast, eu preciso atualizar, que era sobre isso que a gente estava falando agora, que é em todas as mídias que você consegue achar, né? No Anchor, no Google Podcast, Spotify, a Amazon, sei lá se tem de serviço da Amazon, deve ter. A Amazon tem tudo. Que tá como Prog Talk. Então você coloca lá, você acha a gente. E tem também, né, tão importante quanto, e esse até é um pouco mais, porque dá dinheiro pra gente, que é o nosso Groover. A gente está como Progland lá no Groover. Se você colocar Progland, você vai encontrar o nosso perfil. E para quem não conhece o que é o Groover, é uma plataforma internacional, é uma plataforma francesa, europeia, de divulgação de músicos novos, músicos independentes, músicos de gravadora e seus trabalhos. E a gente coloca lá, o músico coloca o trabalho dele lá e assim essa música é feita um review, um pequeno review, sobre o que a gente achou da música e é divulgado a todo mundo. A gente pode compartilhar no Facebook, na internet, divulgação paga de redes aí, YouTube, etc. E continuar no Groover como Progland. Beleza? Episódio de hoje, Kelvin Palm Hearts, Vandergraft Generator. É uma banda que eu devo dizer, começar, que eu devo dizer que eu não tenho tanta afinidade assim. Esse álbum não é meu álbum favorito, mas é uma banda que eu gosto bastante. Entretanto, não seria um álbum que eu usaria para apresentar a banda para alguém. Não sei você, o que você eu, acha? na verdade, eu amo Vandergraaf Generator, porra. É uma banda que, porra, a gente tava devendo até, de certa forma, Verdade. falar aqui Acho que a gente não fez dela, nada deles, né? porque, não, a gente fez um vídeo daqueles de favoritos deles, É. 7/6, mas a gente só citou o Still Life, a gente Que é meu favorito, no caso. que é o seu favorito. O meu é o God Buff, que é o disco da volta, né? Esse foi o disco meio que o último antes do hiato, depois eles entraram em hiato, entre 72 e 75, que foi quando o Peter Ham começou a carreira solo dele. E, porra, eu amo esse disco, acho esse álbum absurdamente genial. Eu amo o Vandergraaf Generator, acho uma das bandas mais inventivas do prog. Acho que eles são uma banda até de certa forma pouco falada pelo gênero. Poderia ser muito mais É uma banda falada, difícil, né? né? Querendo ou não, né? Embora, mesmo dentro do Eu acho gênero, que em que, eu si já acho tem que essa questão da complexidade, né? Da vanguarda, ainda assim é uma banda meio hermética demais, né? Se você, muita especialmente o Paul gente, Hart, se você pega, né? É um álbum que assusta, né? De certa de maneira. certa forma, ele é um disco bem, digamos assim, bem. Difícil, Como é que eu vou difícil. dizer? Cara, eu vou ser bem sincero. O Vandergraaf Generator é uma banda que, pra ser bem sincero, eu faria igual o ELP. Eu te recomendaria você começar os discos ao vivo, que são meio que um apanhado geral. Um álbum. Cara, eu conheci o. Não, eu já tô adiantando pauta aqui, enfim. Mas enfim. Ah, Eu pode acho que falar. o. Não, acho que o ELP, diferente do ELP, que eu acho que a grande parte da discografia do ELP, ao meu ver, é irregular. Eu já falei isso pra você, que eu acho que o ELP é uma banda maravilhosa, uma das favoritas minhas da vida e etc. E qualquer dia a gente vai fazer com certeza algum disco deles aqui, discografia, falar deles aqui no canal, sem dúvida. Mas eu, por exemplo, eu sinto que a maioria dos discos do Emerson Lake Palmer, pelo menos ao meu ver, são compostos, sei lá, de uma a três faixas excelentes, e o resto do disco meio que uma encheção de linguiça. Eu sinto um pouco disso. Já os discos do Vandergraaf Generator, eu não sinto isso. Eu sinto exatamente o contrário. Eu sinto que todas as músicas dialogam muito entre si. Muito entre si mesmo. Eu acho que é um disco que, Sim. que em alguns momentos, sem sacanagem, para mim, parece que é um disco, uma música de 40 minutos divididas em faixas. Então eu acho muito foda a maneira como os discos deles são produzidos. Complementando, E né? fora que, cara, eu admiro pra cacete, muito, muito mesmo, a figura do Peter Hamill.
Acho a maneira dele de cantar uma maneira completamente anárquica, única. A voz dele é única. A voz Bom dele é cantor, né? única. Tem gente que não gosta da voz Você dele, mas é ouve, inegavelmente um bom você cantor. ouve. Não, ele pode não ser tecnicamente um grande cantor, Mas mas eu ele é um acho que cantor é, de eu gosto da maneira personalidade. como ele canta. Você Sim, ouve o Peter Hamill cantando, você saca que na hora que é o Peter Hamill. É um estilo inimitável. Só ele pode ser o Peter Hamill. sem dúvida. É diferente de outros tipos de cantores, sabe? Que tem um tipo de voz mais palatável e etc. Isso sem contar que, cara, eu acho o trabalho não só do próprio Peter como cantor, mas como músico, principalmente como poeta, Sim. algo fabuloso, de Tem uma verdade. porrada E ele é um de cara bem trabalho de conclusão de curso profílico, na né? obra dele, né? Ele é um cara bem Faculdades, né? profílico, né? O Peter Hamill, ele é um cara completamente Ele faz muita profílico. coisa, ele faz muita coisa. Ele faz muita coisa, muita coisa. Cara, eu fui. Eu, há um tempo atrás, no final do ano passado, eu comecei a reouvir os discos solo, a discografia solo do Peter Hamill. Eu conhecia só os primeiros. Conheci o Nadir Big Chance, o In Camera, que são os primeiros discos Você solo lançou um álbum dele, esses dias, aí, etc. não foi? Não teve Dos uma coisa anos disso? 70. É isso que eu vou chegar aí. Ah, sim, tinha tanto E, esse tempo aí. cara, ele mudou tanto. Cara, sem sacanagem, eu acho que ele lançou um disco por ano. Em todos os anos ele lança disco. Ele é um cara muito ativo, Sim. muito ativo. E já tá E bem ele é de idade, cheio quer de dizer, quantos anos ele tem projetos. agora? 70 e Ele tantos? Se tiver aquele dia, recentemente, né? ele agora tá tocando com uma banda sueca de rock progressivo chamada Isildurs Bane. E, cara, ele lançou um disco em 2019, lançou agora um outro em 2021 e lançou mais um, já tinha lançado um álbum esse ano, ano passado. Ou seja, um que era um disco de versões, é um disco meio crooner dele, que é versões de músicas em italiano, europeu, essas coisas, etc. E outro, um disco de rock progressivo com esse grupo sueco, que é um disco de duas músicas só, divididas em partes. E, cara, eu fico impressionado como ele é um cara super proativo, sabe? E ele é proativo em várias áreas, sabe? Os discos deles são completamente diferentes uns Um do dos outro, outros. sim. Ele é muito Pela foda, ele é internet. muito foda, ele é muito foda. Eu acho que. E, cara, os discos dele atuais, eu tava ouvindo, eu até falei no último vídeo do ano passado, que eu fiz a retrospectiva dos melhores Hum? lançamentos do que eu considero. Inclusive, quem não viu, assista aí, né? E, cara, eu ouvi aquele disco dele, que é o Em Desequilíbrio, e, cara, pra mim, sem sacanagem, aquele disco não deve absolutamente nada aos discos clássicos do Vandergraaf Generator dos anos Eu não vi 70. ainda, preciso Se ver. aquele disco, se aquele disco tivesse sido lançado, sei lá, em 72, 73, seria um clássico da discografia da banda. E cara, e eu fico impressionado, né? Porque, porra, ele já tá. O Peter Hamill, ele já tem uma idade, ele já tem mais de Sim, 70 tá com anos, e 63. etc. Ele é de 48, salvo engano, Isso. mas enfim. E eu acho que, tipo, depois de um tempo, é normal que você tenha artistas que, porra, não tenham mais o mesmo saco, não tenha mais o Fica um mesmo pouco da ânimo criatividade para também, acho que é ficar, coisa para de ficar momento, claro. lançando disco de inéditas, não. Por Sim. exemplo, Peter Gabriel não lança um álbum de inéditas há 20 anos. Vive de Então, repertório, né? é. E se focam E o mais em próprio Phil fazer Collins também, por show. favor, hein? Não vamos deixar de esquecer de lembrar do Phil É, Collins, é. seu amigão, hein? O Phil Collins eu ainda Tá dou um querendo passar pano desconto, aí. porque. Não, o Phil eu ainda dou um desconto, porque o Phil ele se aposentou da carreira da música, ele ficou um tempo afastado, ele voltou agora cheio de problema de saúde. Sim. Então tem uma questão de limitação física. O Peter não. O Peter não gravou porque ele não quis. Ah, porque tá bom Então, assim, tipo, o realmente. que não é demérito nenhum. Às vezes o artista. Às vezes o cara não tá com saco, o cara já fez a carreira dele, ele não vai precisar ficar gravando em estúdio toda hora, Sim. etc. Mas o Peter Hamill não é assim, sabe? Ele é um cara que, porra, Tá sempre que produzindo. musicalmente ele tá sempre produzindo, sempre lançando material novo, inclusive com o Vandergraaf, né? Que eu não sabia, eu achei que a banda tinha acabado, que a banda se reuniu Sim. nos anos 2000, a formação clássica, né? Que a gente vai falar dos outros membros também. E, cara, eu achei que a banda meio que tinha acabado, porque
quando eu conheci eles, eu durante muito tempo eu não via repercutir nas grandes revistas, nos grandes portais de rock progressivo, os lançamentos novos deles. Eu descobri recentemente que eles continuaram lançando discos posteriores, Isso, eles são 2008, meio que 2011, esquecidos, né? Deixados meio de recentes. lado pela mídia. Não os lançamentos novos, sabe? Bons, muito bons, claro, não chegam ao nível dos clássicos, mas ainda lançamentos muito interessantes, sabe? E eu percebo isso, sabe? Que é praticamente não é noticiado, sabe? Não tem o mesmo engajamento, sabe? Sei lá, do que um lançamento de um Dream Theater da vida, Claro, claro. do que outro artista Não mais atinge, não popular, atinge muito o próximo. público, né? E até é difícil achar alguém que, a não ser as pessoas que vão cavucar, né? Como a gente que gosta do assunto e vai procurar, que conheçam a banda em si, né? Até por essa questão de não ter divulgação na mídia, etc. Ou por ser uma banda distante, de uma sonoridade distante, né? Não muito popular, digamos assim. As pessoas meio que fogem, né? Ou não tem muito contato, né? Exatamente, Então, mas tudo bem, né? exatamente. Acontece. Esse é o nosso trabalho, para fazer com que isso mude. Bom, então voltando ao álbum, vamos passar a ficha técnica dele, que é um álbum que foi gravado entre julho e setembro de 71 e foi lançado em outubro de 71 também, na Trident Studios, lá em Londres, com gênero naturalmente de rock progressivo, né? Mas eu ainda colocaria como, sei lá, rock experimental, talvez, música experimental, Também, progressivo, também, jazz também, também. tem uma mistura louca, hein? Bem. Com 45 minutos e 8 segundos de comprimento, pela Carisma Records, famosa Carisma Records, tem como produtor o João Antônio. John Anthony. John Anthony, João Antônio. a tradução aqui do Wikipedia. João Antônio. É o disco que, inclusive, antecede o disco que você gosta, né? O God Bluff. Deixa eu ver É. que me passa que mais outra informação da técnica que a gente precisa passar, que eu tenho esquecido, claro, né? A composição da banda na época. Eram 4 pessoas na época, com um adicional que a gente vai falar, né, ao longo aí, mas a princípio, Peter Hamill nos vocais, piano, violão e guitarra, David Jackson nos saxofones e nos sopros, de modo geral, o Hugh Benton nas teclas também, né? Órgão, piano, também tocou baixo, tocou uma porrada de coisa. Evans que tocou a bateria e as percussões, de modo geral. A gente já fala que é um membro adicional que tocou nesse álbum, acho que todo mundo sabe, né? Quer dizer, quem gosta do sabe, né? Que foi o Robert Fripp na Ninguém guitarra, fazendo menos, as ninguém mais que colaborações Robert Fripp, novamente. né? Exatamente. Que Que ele ajudou voltou, novamente. né? Que ele já tinha participado, mas a gente vai falar mais disso mais à frente no vídeo. Exatamente, é um álbum curto que tem, dependendo da versão que você escuta. 3, 4 ou... Qual era? A versão de 2005 tem quantas faixas? Deixa eu ver. Eu não sei, Tem 8 eu só ouço faixas. a versão de 4 É, músicas, que o cara. Spotify tem essa Que cagada de é, mudar sempre, colocar sempre a mais recente, sei lá, porque você não consegue acessar as antigas. E aí fica a minha crítica ao Spotify, que com certeza está assistindo a gente, né? O senhor Carlos do Spotify. Então, senhor Carlos do Spotify, por favor, deixa todas as Carlos versões, não tem, Spotify é é só, não maravilhoso. sei como, não deve pesar tanto assim no servidor, né? Deixa as 3 versões, para quem gosta, cada um escuta a sua. Tipo o Fly From Here do Yes lá, que eu tenho que escutar aquela porcaria daquela versão ridícula, porque a original não tá lá. A ação da banda na época, com o Robert Fripp colaborando em 2 faixas, né, como participação especial. E vamos falar da versão original, né? A gente não vai falar dessas versões com músicas Não, adicionais, porque não interessam não, pra gente. Quem quiser não. que vai ver no Spotify. Então vamos falar da versão original, e aí que a gente pode incluir a quarta faixa, no caso a segunda faixa, que, que tá lá, que é uma faixa instrumental, mas ainda assim é válido dizer, né, pelo seu Sim. contexto. Qual a sua ligação com a banda, Kelvin? Você quer comentar sobre isso? Eu, A minha particularmente, até posso relação antecipar que a minha é bem pequena, porque eu só escuto é porque mesmo você de não fato. conhece, você só Não, conhece pelos discos, né? vocês conversam pelos discos, né? A história da banda não, É. não tinha muito contato. Eu vi que Não, você fez mas uma você pesquisa não, bem mas apurada você lá. começou, mas uma pergunta, você começou a acompanhar eles através de algum álbum que você tinha ou algo do Não, tipo? na verdade, não. Todas as músicas das bandas que eu comecei a acompanhar ultimamente são dos shuffles do Spotify da vida, né? Aí você vai Ah, escutando, você gosta e você vai recomendado, né? conhecer. Aí você vai conhecer. Eu Ah, provavelmente sim. devo ter colocado em alguma lista de rock progressiva e chegou em alguma faixa deles, eu Ah, gostei, aí eu não, cheguei no não, Still sem Life. dúvida. Foi assim que deve ter Sem dúvida. acontecido, não lembro exatamente, mas Ah, então provavelmente foi isso. o primeiro disco deles que você ouviu foi Still Foi Life. de Life, por isso é meu favorito. Tá. Eu vou ser bem sincero. Cara, eu conheci Vandergraaf Generator, eu já conhecia a banda de nome, etc. Mas eu conheci a banda tardiamente. Eu conheci eles depois de muitos anos e etc. Devia ter. Comecei a ouvir prog inicialmente. Você tá me ouvindo? Deixa eu ver. Ah, tá. Não, porque ficou um silênciozinho, uma coisa assim. Eu achei que era problema no alto-falante do Isso é uma computador. coisa da minha internet, eu tô te ouvindo. Não, não, não.
Mas enfim, e durante muito tempo, tipo, eu não tinha muita informação, não fui atrás da banda. Não fui atrás da banda. Tipo, e eu conheci o Vandergraaf Generate, devia ter uns 16, 15 para 16 anos por aí. E, cara, eu já na época já conhecia várias outras bandas, já conhecia Genesis, já conhecia King Crimson, já conhecia Pink Floyd, já conhecia Supertramp, já conhecia tudo, praticamente de prog. Até Gentle Giant, salvo engano, eu já conhecia nessa época. Marillion, etc. E, cara, até que durante, eu acho que um dia, acho que eu tava no YouTube, e apareceu a recomendação em áudio da música Killer, que é do Hum, disco anterior. E, cara, eu fiquei impressionado, porque Killer é uma música bem progressiva, sim. mas ela é uma música pesada. Ela é quase um heavy metal. Ele é pesado, E, né? cara, é. E, cara, e eu ouvi essa música, e eu fiquei, cara, caralho, que porra de banda é essa? Que é isso? Quem esses caras são? Que voz é essa? Porque a voz do Peter Hamill é muito forte Sim. nessa música. E ele tem um timbre muito particular, como eu já tinha falado. Fiquei, caralho, que porra é essa? E tipo, eu gostei muito da música. Eu tinha gostado muito da música. Só que eu não tinha outras referências do que encontrar deles e Sim. etc. Até que no dia seguinte, quando eu fui, eu nunca vou esquecer disso. Que no dia seguinte, quando eu fui ouvir essa música, apareceu na minha timeline do YouTube. Eu tava no celular, não esqueço isso. Um show completo deles no Rock Palace, que foi na volta deles em 2005, que foi lançado em DVD, inclusive. Sou louco pra achar esse show em DVD, nunca achei. Não sei por quê. É muito difícil, né? É, né? É muito nicho, né? Undergraph Querendo ou não. Generator no Brasil é foda. Mas enfim. E cara, eu fui ouvir esse show. Eu falei, porra, e era um show em HD, era um show gravado na volta deles. É um show muito bem gravado, eu acho que tem no YouTube ainda. Esse show. É um show que oficialmente eles gravaram, lançaram CD, tem no Spotify, DVD e etc. E, cara, eu fiquei impressionado, porque o Vandergraaf Generator, eles eram uma banda, eu tava vendo os shows ao vivo, eles eram uma banda muito única na montagem de palco, né? Porque o Peter Hamill, ele é um instrumentista, mas ele não foca em um instrumento só enquanto ele tá no Sim. palco. Então tinha um teclado, tinha uma guitarra lá, e o resto da banda era o Hugh Benton no órgão, o Guy Evans na bateria e o David Jackson nos saxofones lá, sabe? E era um som muito completo, muito cheio, sabe? E eu fiquei impressionado porque a banda não tinha baixista, não tinha guitarrista. Eles conseguiam produzir um som bem prog, mas um som bem pesado, digamos Sim. assim. É, a guitarra não tinha Eu muito lembro destaque, que né? eu achei um show bem punch, sabe? É claro que não é um som pesadão, pesadão, Mas é mas é um impactante, som com né? muito vigor. Mas era um som com muito vigor, Sim. sabe? Não era uma música, não era um tipo de coisa mais jazzístico, digamos assim, porque pelo formato, só teclado, voz, saxofone e E bateria, baixo. E é, batente. dá a impressão, dá a impressão de que poderia ser uma veia mais jazzística, mas não, era Sim. uma veia bem pesada, bem densa musicalmente, digamos assim. E, porra, ali foi quando eu conheci a banda de vez e, cara, foi só uma questão de tempo, eu fui ouvindo os discos, né? A banda começou em 67, né? Inicialmente os primeiros dois discos, o primeiro álbum, o Arrows of Grey Machine, ele é um disco bem amador, digamos assim, em termos de produção, em termos de sonoridade. E a banda foi evoluindo. Porque o Vandergraaf Generator, eles começaram basicamente como uma banda, como meio que um projeto que o Peter Hamill estava organizando e etc. Que meio que o dono da Carisma Records, que é o Tony Stratton Smith, meio que comprou. Ele era meio que um compositor que era prodígio e tal. Ele já havia gravado algumas demos para gravadora e etc. O Tony achou ele muito foda, um artista muito completo e etc.
E ele queria gravar ele como artista mesmo, mas só que o Peter ele queria gravar essas músicas com o arranjo de uma banda, porque ele sempre foi um compositor, mas ele queria uma maior capacidade técnica, digamos assim, para gravar as músicas e etc. Tudo cru ainda, sabe? O disco, apesar de já ser a formação do Van der Graaf, com Guy Evans, com Hugh Benton. O David Jackson entrou depois, entrou mais para frente. Mas, sabe, é um disco ainda muito cru. Para mim, o Van der Graaf mesmo, que me atraía nesse show, que passou a realmente me atrair mesmo, foi a partir gradativamente do Least We Can Do Is Wave Each Other, que eu já sinto uma produção muito mais balanceada, as músicas muito mais bem acabadas, e para mim o Hate to He, que foi quando para mim a banda amadureceu de vez, sabe? Foi basicamente quando, cara, eles começaram a criativamente chegarem, ao meu ver, no que eu considero um auge. Vale dizer, né? Como a gente comentou no episódio, eu não lembro qual foi o episódio do Genesis, alguma coisa do Genesis, que a gente tava falando do Genesis. Aqui, ainda assim, acho que foi Importante você citar o Genesis, porque eles eram da mesma gravadora, Sim, sim, da Carisma Records, além de ser da etc. mesma gravadora, eram todos também quase que da mesma faixa etária, né? O Peter Hamill tinha 24 anos nesse álbum. Um garoto. Total. Um garoto fazendo Eles isso. eram bem novinhos, etc. O Peter Hamill, o próprio Van der Graaf, eles eram uma banda que começou com um background totalmente diferente do Genesis, mas eles eram bandas que na gravadora eram vistos como forças criativas muito grandes, até digamos assim, em certo ponto, rivalizativas. Sim. Sabe? Eles nunca rivalizaram, porque o som do Van der Graaf e o som do Genesis são completamente distintos. Mas eles eram tipo os grandes nomes do prog da gravadora na época, sem dúvida. Então era normal que houvesse uma comparação entre o trabalho das duas bandas. Tô querendo ou não, o Genesis ainda assim, a gente falou que os caras não se comparavam, mas a gente ainda assim acaba querendo não cair nas comparações. O Genesis ainda assim era mais melódico, né? Embora tivesse tanta complexidade nas estruturas quanto, ainda assim era mais melódico. A gente vai ver nesse álbum, por exemplo, que as faixas não são tão melódicas assim, né? Então fica difícil você criar um vínculo. Genesis era uma banda. Genesis era propositalmente uma banda muito mais comercial que o Van der Graaf, muito mais. Genesis foi uma das raras bandas de prog da década de 70, na era do Peter Gabriel, a investir no mercado de singles. Algo que as outras bandas, o Van der Graaf principalmente, nunca nem pensaram em fazer isso. Não, porra nenhuma. Eles fizeram isso no Palm Hearts, mas a gente vai falar mais pra frente. Né? Peter, o Hugh Benton e o Guy Evans, que estavam desde o começo, e o David Jackson, que entrou no segundo disco, mas tinha uma participação inicialmente criativa um pouco menor, mas que foi crescendo, junto com o Way to He, que foi o álbum anterior, que um dia a gente pode até fazer também um episódio, que é um álbum tão maravilhoso como Palm Hearts. O Palm Hearts inteiro, basicamente gravado com essa formação, mais a participação especial do Fripp. Robert Fripp. Show de bola. Bom, muito bem, então vamos para a faixa número 1. Agora passando para faixas, eu acho que eu não esqueci nada. Bom, faixa número 1, Lemmings, Including Cog. Eu tô tentando descobrir até hoje o que é esse Cog, mas não descobri. E acho que quem souber, comenta não, aí. Não, é que o Cog fala na... tá na letra, é uma temática da letra, Mas eu não sei captar. Bom, e a letra fala, de certa maneira, claro, como todas as letras do Van der Graaf Generator. Aliás, a gente não explicou o que é Van der Graaf Generator, né? Para quem não sabe, o gerador de Van der Graaf é aquela máquina do Tesla, que você põe a mão, aquela bola de ferro, que você põe a mão e o cabelo levanta. Só que a grafia é diferente, né? Aqui eles se inspiraram no nome, mas escreveram de uma maneira diferente. Perfeito. Mas a inspiração vem daí. Isso mesmo. Aí voltando, como toda música, é uma música bastante lírica, né? Tem letras bastante profundas e essa fala sobre a desesperança da humanidade, da sociedade, de uma maneira mais... ela é uma música, lírica, ela é uma música bem... Triste, é pesada. Força, digamos assim. Sim. Eles são especialistas nesse tipo de música, né? Vamos combinar. Não, sem dúvida. O Still Mas Life é uma música que eu acho... A faixa Still Life me faz isso, né? Toda vez que eu escuto, eu fico refletindo na vida, no valor da vida.
Total. Grande parte da obra deles é muito disso, né? E digamos, e Lemmings, ela é uma música que ela me remete muito a uma trilha de filme. Eu não sei, eu não tenho essa informação oficialmente confirmada. Não sei se é. Mas a banda, ela, antes dela entrar em estúdio para gravar o Palm Hearts, eles foram convidados a chegarem a escrever a trilha de um filme que acabou não Tá rolando? digamos assim, não rolando, mas, cara, eu tenho muita convicção, muita certeza de que muito provavelmente Lemmings talvez tenha sido escrita com essa intenção, porque grande parte das músicas da gravação do Palm Hearts é importante a gente dizer que o disco em si ele marcou de certa forma uma ruptura no estilo de gravação que o próprio Já Van der fazia. Graaf Sim. fazia. Porque todas as músicas dos discos anteriores, elas eram ensaiadas em estúdio e gravadas, rapidamente gravadas. Tanto é que as gravações, você pode olhar os encartes dos discos anteriores. Por exemplo, o Least We Can Do Is Wave Each Other foi gravado em 4 dias. Sim. Eram discos gravados em um espaço de tempo muito curto. Eles já iam pro Ou seja, estúdio com quase tudo pronto, né? quando a banda entrava em estúdio, quando a banda já gravava, digamos assim, eles já tinham tudo pronto. Já Sim. tinham tudo pronto. Então, e o Palm Hearts, ele teve um tempo de gravação porque a banda, ela estava no meio de uma turnê e a banda foi gravando o disco nas pausas dessa turnê. Então, eles não pararam a turnê para entrar em estúdio, para ir compor e para ir gravar. Então as músicas elas foram surgindo muito na estrada, as músicas foram surgindo de uma maneira muito rudimentar nos shows, em meio de improvisações de outras músicas e etc. E durante essa época a banda meio que recebeu o convite para fazer parte desse filme, que o nome eu até anotei aqui, ó, Eyewitness. E, cara, e acabou que não rolou, de certa forma, esse projeto e acabou que Lemmings entrou no disco. Eu não tenho essa informação confirmada, mas a impressão que eu tenho é de que essa música parece muito uma trilha sonora, porque é uma música toda climática, uma coisa bem épica, digamos Sim, assim. soou como trilha Ela é uma sonora melodia, ela é uma melodia e... obscura, pesada, mas ela não é uma melodia agressiva. É uma melodia muito pelo contrário, é uma música bem soturna, Então, digamos e assim. era até o que eu ia comentar, né? Fazia muito tempo que eu não ouvi o Paul Hats, eu fui reescutar por episódio, Sim. e confesso que a música me gera desconforto, cara, porque não é nem um pouco, se você parar pra ver, não é nem um pouco comercial. A música não tem uma sincronicidade, né? Em relação Não, a melodia, por exemplo. não. Você não consegue dar essa música pra alguém ouvir, a pessoa sair cantarolando ela. Não vai acontecer. Porque a música Nenhuma. não segue um padrão, não tem Nenhuma. motivo, né? Uma hora você tá tocando uma coisa, outra hora você tá tocando uma outra coisa, acaba de uma maneira diferente, começa de uma maneira diferente e assim por diante. É por isso que eu digo, Ela, é muito difícil, é muito hermético, né? De você absorver no primeiro momento. Para quem está fazendo uma primeira audição de Van der Graaf Generator, com certeza assusta, até afasta, né? sem Impede que a dúvida. pessoa escute E mais ela, coisa. ela é uma música que você percebe que, por exemplo, já era algo que você ouvindo a música, você já percebe muito que, embora não seja uma música que fácil, é uma música que, cara, eu considero aquilo ali a cara do grupo, a Sim, cara da completamente. banda. É uma música porra, você ouvindo, você ouvindo a gravação, você confessa que você fica até quando você termina, ela tem uma sensação um pouco de estranheza. Você Sim. gosta da música, mas você ouvindo, cara, mas é uma sensação de caralho, a estrutura dessa música é muito estranha. Mas é uma música tão hipnótica que, cara, ela é estranha, mas ela é uma música feia. Mas ela é uma Sim. música linda. Então, o nosso sistema até é uma Ela é uma explicação música científica, não. esteticamente feia, Sim, o nosso digamos cérebro precisa assim. de padrões, né, querendo ou não. Por isso que a música pop faz tanto Porque ela é sentido, uma né? Porque tem música repetições. muito obscura, Além de ser ela é uma música que soturno, é muito, incomoda, muito digamos variante assim. em si, né? Tem muita Mas variação ela é uma e... música muito visceral, muito Sim, bonita. A construção que a banda fez de produção nessa música
É algo que, porra, a gente tem que tirar o chapéu. A Lembra guitarra muito, do não Robert sei, Fripp né? nessa Não, música então, justamente, é é isso que eu ia comentar até algo. você, aproveitando que você falou de Robert Cara, Fripp, essa música, lembra muito a eu primeira queria te etapa perguntar uma do King coisa. Crimson. Você acha Lemmings parecida com o tipo de som do King Crimson? Absolutamente, era o que eu ia comentar. Pra mim, Só, total. absolutamente. Não sei se tem Pra mim é dedo do uma Robert música que Fripp poderia aí, entrar sei no lá. Lizard. Sim, Não, exatamente. É o primeiro álbum que me vem à provavelmente. cabeça quando eu escuto essa Lemmings. É uma música que caberia perfeitamente no Lizard. Tranquilamente. E, cara, é uma música muito King Crimson. Sim. Muito King Crimson. Muito, O muito Lizard é de mesmo. quando? Você lembra da? Poder... 70, 70, 70. Eles na entendi. época estavam gravando o Islands, O... porque o disco já é de 71. Estavam no início do processo de composição do Islands, etc. E, cara, essa música poderia. Cara, se essa música entrasse num disco do King Crimson, eu acho que muito provavelmente seria um clássico. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Que Sem engraçado, dúvida. né? Imagina ela num Lizard da vida. Ela tem toda essa vibe, cara. Toda essa vibe. É, absolutamente. Por E isso olha que eu não essa... percebo, e olha que eu vou ser bem sincero. Eu não percebo muitas músicas do Vandergraaf Generator que dialogam com o som do King Crimson, não. Sim, Lemmings é esse caso. é uma Lemmings é exceção, esse com caso. certeza. Que na verdade Lemmings não foi, ela é a primeira música do disco, mas ela não foi a primeira a ser gravada em estúdio, a primeira a ser arranjada. Então como ele gravou as músicas conforme, digamos assim, uma sequência cronológica de que elas foram gravadas, a história dele na gravação do Palm Hearts começa em outra música, por incrível que pareça. A original não existe, mas na versão secundária existe, porque teria que ser... Teria que ter... Foi lançado, na verdade, como um single, mas não deu tão certo assim. Que é a Theme One, que é um cover Film do George George Harrison, não, Martin. do George Martin, o quinto Beatle, que inclusive teceu comentários da música muito positivos, né? Diz que gostou bastante do cover, mas comercialmente não deu muito certo, porque não É música uma comercial música também, né? instrumental, né? É, exatamente. Instrumentalzinha, né? É boa, Ela mas não... basicamente não entraria no disco. Foi É, entrada por pressão da gravadora, etc. Que inicialmente. Porque é importante a gente dizer aqui que na verdade, inicialmente o Palm Hearts ele seria um disco triplo. Ele teria a mesma proposta sonora do Uma Guma, digamos assim, do que é triplo. As outras faixas bônus, que a gente não vai falar aqui, porque são outtakes e etc., elas foram escritas durante essas sessões. Por isso que também o disco ele tem uma duração de tempo de gravação maior, digamos assim. Só, na verdade, a primeira metade do disco, que seria concebido originalmente, foi lançado. As músicas, elas acabaram não entrando no disco, que a ideia, a banda acabou vetando no meio do processo, achou que teria muito material, enfim. E Film One, na verdade, quando eles enviaram algumas das masters do álbum, porque inicialmente eles enviaram o disco com as músicas, com as faixas bônus que estão na edição, como parte do disco. E eles enviaram para os executivos da Carisma Records, e eles, na época, com o próprio Genesis e etc., que era uma banda que já estava começando a fazer um burburinho, e era uma banda mais comercial, digamos assim, embora ainda seja prog, eles ouviram o disco e eles acharam que o projeto ficou muito experimental e que eles queriam dar uma abrandada no álbum, digamos assim, de certa forma. E a banda, uma das ideias que a banda deu foi de diminuir a duração das músicas, diminuir, na verdade, a duração do disco em si. O disco parou, a ideia do álbum triplo foi descartada. As outras músicas que foram relançadas nas faixas bônus, Bonkers Theme, Double, W, né, que é a música Double. Cara, que são músicas que eu adoro, mas que tem uma proposta muito mais experimental, muito mais mesmo do que do disco em si. Teve essa podação, né, digamos assim, das outras músicas, das outras faixas. Acabou que a banda, mesmo assim, os executivos da gravadora ainda queriam algo que tornasse o disco ainda musicalmente atraente para o mercado norte-americano.
A gente já falou isso no episódio do Zappa e etc, que existia uma diferença de demanda para música norte-americana para música inglesa, no que diz respeito a singles e etc. Eles queriam um single para América do Norte, queriam. Eles inicialmente chegaram a cogitar e etc pro próprio Peter Hamill para ele escrever uma música mais pop, digamos assim, etc. E ele não conseguiu na época, ele até brinca em outras entrevistas falando que na época ele não tinha capacidade para escrever músicas para rádio e etc, para singles e etc. E eles não conseguiram, não conseguiram, não conseguiram. E eles acabaram descobrindo meio que esse cover do George Martin. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eles já tocavam esse cover em uma versão mais adaptada, um pouco maior, claro, em shows ao vivo pré-gravação, e eles meio que acabaram gravando essa música numa versão curta. A música tem 3 minutos de duração, uma música instrumental bem curta, está nas prensagens norte-americanas para ser vendida como um single promocional do disco. Então a música ela foi colocada ali basicamente com esse intuito, o intuito de ser uma peça comercial para ser vendida como single. A banda decidiu gravar uma música instrumental porque naquela época, no início dos anos 70, nos Estados Unidos, estava muito em voga os filmes de Blaxploitation, que são filmes que falam sobre... Eu não sei se vocês conhecem esse gênero. O que é isso? Blaxploitation são filmes norte-americanos que tem muito da música negra, que falam da cultura negra, digamos assim. Filmes como Super Mosca, enfim. É um gênero cultural de filmes do início dos anos 70 que são feitos, que é o cinema negro, digamos assim, por produtores negros, diretores negros, atores negros. Esses filmes eram geralmente passados nas periferias dos Estados Unidos, Brooklyn, esses estados assim. Exatamente. Abordava toda a temática de criminalidade, prostituição. Eram filmes alternativos, digamos assim. E as trilhas sonoras desses filmes faziam muito sucesso naquela época. E as trilhas eram trilhas instrumentais, porque a grande maioria dessas trilhas ocorria muito porque muitos artistas brancos não gravavam vozes, gravavam músicas para esses filmes de Blaxploitation. Então, trabalhos como do Curtis Mayfield, do Isaac Hayes, nessa época eram trilhas temas desses filmes. Shaft, por exemplo, era lançada como single no mercado norte-americano e era uma música era uma temática tão ligada a esses filmes marginais, digamos assim, que grandes rádios acabavam tocando como maneira de divulgação para esses filmes. Isso ocorria, principalmente em rádios periféricas e etc., e de música negra, R&B, etc. E a banda meio que pensando nisso, falou, vamos lançar uma música instrumental, mais cadenciada, de melodia mesmo. Ela é uma música bem melódica. Tracha as outras músicas do disco em relação a isso. Exatamente. E, cara, e você ouve isso, e a banda meio que quis lançar ela para o mercado norte-americano, só que a música não causou burburinho nenhum, se tornou uma música clássica da banda lá. Até porque eu acho que a demanda daquela época de faixas instrumentais era uma outra demanda que o Vandergraaf Generator jamais poderia suprir com essa música, sabe? Sim. E era aquilo, né? Era uma música, as trilhas instrumentais que faziam sucesso eram trilhas instrumentais muito ligadas ao R&B, sabe? Com elementos psicodélicos, progressivos até, digamos assim. Coisas que, cara... E o grande mercado... O Vandergraaf Generator não tem nada disso. Não tem nada disso. Eles não poderiam fazer um estilo de música instrumental vendida como single promocional de um estilo musical e cultural negro
sendo eles caras branquelos de classe média da Inglaterra. Não passa muita credibilidade. É a mesma coisa do que você, é a mesma coisa do que você pedir, sei lá, pro Jair Bolsonaro fazer um discurso para CUT. Não vai rolar. Sim. Discurso motivacional para curso. Não vai rolar, realmente. Não vai rolar. Mas fica aí a opção, né? Para quem quiser ouvi-la, é uma boa faixa, entretanto, não tem É uma instrumental identificação com o som interessante. do É uma underground. instrumental interessante. Mas é a gente que tem que ter em voga, a gente tem que ter em mente de que, porra, aquela música ali, ela não faz parte de um conceito do disco. Vale dizer, Ela né? está ali O que é como um engraçado nessa produto. faixa é que ela é a mais ouvida dos underground desse álbum, pelo menos do Spotify. Tem 1.052.000. Mas ela é uma puta música. Eu adorei a readaptação. Sim. Achei ela muito foda. É, o próprio George Mas é Martin aquilo. gostou. Ele gostou. E, porra, pro George Martin, que é o cara que arranjador, produziu os discos da banda mais importante da história da música, ter gostado, porque eles fizeram um bom trabalho. Eu tô falando no termo de vista vendável, Sim. sabe? Mas a música, a composição, ela é muito boa. Mas é aquilo, a gente tem que ter em mente de que Team One, ela é uma música que foi colocada no álbum para ser pensada para um produto norte-americano. Sim. Tanto é que nas pensagens inglesas, ela não tá. Ela não tem nenhuma prensagem inglesa. Na época, quando o disco foi lançado em 71, o disco só tinha 3 músicas. Só no lançamento na América do Norte que ele tinha 4. Então isso tem que ser pensado, sabe? É claro, a gente ouve ela como parte do disco, porque no streaming, hoje em dia, eu acho que a versão principal é com ela, Sim, com as 4 músicas. Então hoje em dia ela é muito mais ouvida do que na época. Mas na época dos CDs, do vinil, em que não tinha streaming em 1971, a prensagem de Team One era uma coisinha adicional que vinha para os norte-americanos tornarem aquele disco mais apreciável. Sim. O disco original, o conceito finalizado que a banda sempre quis e sempre tentou implementar é o das 3 faixas. Faixa seguinte, Man Earth. Eu devo dizer que é uma faixa que eu gosto. Aliás, aqui essa faixa exemplifica bem, né, como a banda Vandergraft consegue transitar entre uma dinâmica mais calma, né, mais serena, mais melódica, para uma dinâmica mais impactante, né, mais prog até, né? Porque essa música é bem prog, dentro de... Claro, a gente tem a faixa final, né, que pode ser considerada como uma das definições do que é ser rock progressivo, mas essa também é porque tem bastante dinâmica. Que vamos combinar, é a música mais prog do disco. Não, absolutamente. Por uma questão, até por uma questão estrutural. Estrutural e conceitual, exatamente. Mas essa é muito boa. Essa música, sem dúvida, dá pra dizer que eu acho que é a mais, talvez a mais pesada, né? Porque tem uns vocais mais gritados do próprio Peter aqui, né? E é uma faixa ela para mim, eu não sei se o Peter Hamill a escreveu com esse intuito, mas para mim ela soa como uma espécie de spin-off de uma continuação de Killer. Ela é são musicalmente, obviamente as músicas não são iguais, elas têm abordagens diferentes, mas é uma música que, em termos de ideia, de melódica, digamos assim, algo mais pesado, mais direto, eu percebo ela como uma música muito mais próxima, digamos assim. Ela fala sobre livre-arbítrio, né, de certa maneira, a letra. Exatamente. E ela é uma das músicas mais antigas da banda. Ela, na verdade, ela foi escrita durante as gravações do Least We Can Do. Só que a banda não gravou na época, aí passou, veio Way to He. E a banda também não gravou no disco seguinte. E a banda quis finalizar a música pro Palm Hearts, porque era uma música que já estava... Que era uma música que eles já tinham há muito tempo e eles já não tinham usado, né? Não era uma prática comum para eles na época e etc. E como eles já estavam na ideia do disco triplo, eles falaram, pô, vamos usar essa música. E era uma música que eles já, inclusive, tocavam no meio da turnê do disco anterior e etc. Ou seja, era uma música que já era conhecida de palco da banda. Eles só não tinham gravado ela em estúdio ainda. E o Robert Fripp, ele, inicialmente, o próprio Peter Hamill, ele reconvidou o Robert Fripp para gravar essa música. Eu vou fazer uma pequena contextualização. O Fripp, ele, na verdade, ele
Ele já tinha participado do disco anterior da banda, só que ele foi convidado pelo produtor John Anthony, que ele estava gravando lá na época. Ele tinha ouvido o Van der Graaf Generator, tinha achado o som da banda bom, etc. E o John Anthony ele meio que foi a ponte entre ele e os caras da banda para ele gravar o disco. Só que naquela época o Fripp, acabou que naquela época o Fripp ele estava com dificuldades financeiras no King Crimson e etc. A gente estava em 1970 no disco anterior. O King Crimson ele estava num período em que a banda não se apresentava ao vivo porque eles não tinham formação. Eles tinham acabado de gravar o Lizard, e o Gordon Haskell e o Andy McCulloch, que eram um baterista e baixista, tinham vazado da banda assim quando o disco terminou as gravações. Ou seja, a formação nem sequer tocou ao vivo. E ele precisava de dinheiro, porque a banda não tinha grana. Junto com as vendas de disco, as turnês rendiam dinheiro para os artistas naquela época. E, cara, teve isso e o Fripp, ele meio que foi pago, digamos assim, para contribuir algumas partes de guitarra do disco anterior. Também tocou em Espoir Room, que eu acho a performance dele de guitarra nessa música sublime, mas enfim. E veio esse disco e etc. E ele meio que voltou meio que na gravação e etc. Mas meio que por intermédio do próprio Peter Hamill e etc. Que na época era amigo do próprio Fripp. O Fripp estava gravando Islands, estava começando a compor o que seria o Islands e etc. E na época o Van der Graaf estava no estúdio próximo e tal. Eles já tinham uma relação de proximidade com o John Anthony. Ele gravou chamou o Fripp para gravar a guitarra desta música, só inicialmente. Só que, cara, a performance dele agradou tanto Já tava ali mesmo, né? os membros da banda e o produtor, porque eles decidiram utilizar o Robert Fripp para gravar as guitarras adicionais do disco inteiro. E uma curiosidade é que, na verdade, o Fripp, ele foi pago na gravação do outro álbum. Feito esse favor, digamos assim, a banda meio que ajudou ele a fornecer alguns equipamentos para o King Crimson, meio que de presente, etc. Como retribuição, digamos assim. E uma curiosidade também bem interessante foi que o Fripp, ele também deu aulas de guitarra para o próprio Peter Hamill nessa época. Essa é uma colaboração. Eu sou lá daquela época. Meio que um toma lá da cá, né? Eu sou lá daquela época do rock progressivo, né? Aliás, é uma coisa que falta muito hoje em dia, né? Talvez por isso que a cena não seja tão fortalecida quanto as pessoas querem, né? Ah, cadê a cena do rock, a cena de não sei o quê? É que as pessoas, as bandas, né? Os membros das bandas se comunicavam entre si, né? Se colaboravam entre si, né? Sim, Você sempre vai ver participação de fulano de tal no disco de fulano e tal e coisa, etc. E isso acaba querendo ou não fortalecendo o cenário, né? Porque você cria um ambiente amigável e que as pessoas conseguem produzir coisas juntas, né? E aí gera trabalhos maravilhosos como esse que a gente está ouvindo agora. Exatamente, né? Uma consequência E é natural das aquilo, coisas. né? A gente não sabe como talvez seria a gravação se não tivesse o Fripp ali, né? Se não tivesse, sei lá, a participação dele ali também nas outras músicas e etc. Aquele Já que ele Mellotron foi uma coletivo lá parte. que o Genesis usou, o King Crimson usou, o Yes usou, todo mundo usou o mesmo Mellotron. É verdade, exatamente. Então, cara, é algo que por exemplo, você tem isso e você não sabe, né? E um álbum desse, cara, eu acho que cada participação ela é muito importante, né, para as músicas. Fica marcado digamos pra assim. história, né? Que ainda não. Sem dúvida. Não bate registro. Fora o fator histórico, né? Porque o Fripp, ele é de uma outra banda importantíssima. Se juntando com uma outra banda importantíssima, vai causar, tem um valor histórico, né? Sim, o crossover da Marvel antes de existir nos crossovers da Marvel. E agora a gente vai para a última faixa, que na verdade são várias faixas dentro de uma só, né? A famosa. Esqueci o termo agora, poxa. Caramba. Épico Switch? Switch. A famosa Switch. Ah, tá. Que a gente tem muito comumente no rock Eu não progressivo. entendi, eu nem entendi o que você queria dizer. A palavra tá. Deixa eu pegar aqui o nome que tá aqui em inglês na outra transação. Que é aliás, é o nome do álbum, né, querendo ou não. A Plague of Lighthouse Keepers. A praga dos mantenedores, né, dos caveiros ali do farol. Bom, que é uma faixa que tem divisões, são 8 divisões? Deixa eu ver, tem
uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 divisões dentro dela, 10 outras pequenas músicas que completam em si a suíte, né? São músicas pequenas, né? Algumas de menos de um minuto, mas que todas elas contam essa história aí, né? Que a letra, inclusive, é muito profunda, se você pegar para ler, além de Sem bem dúvida. extensa, né? É muito profunda. Fala sobre a Ela é uma solidão, das né? De um maiores, ela é uma das, faroleiro. ela é um dos grandes, digamos assim, uma das grandes inspirações do Hemingway em termos de poesia, né? Dos grandes livros, grandes autores, etc. Sim. Eu acho que em termos líricos é a música do disco que mais se assemelha a isso. Embora Lemmings também tenha um pouco disso. Mas eu acho que em Plague of Lighthouse Keepers é uma música que isso é notado com muito mais força, digamos assim. Ah, e a música é bastante profunda, né? Como eu disse, né? Pra gente que gosta desse tipo de coisa, a gente falou isso no episódio lá no primeiro ou segundo episódio de todos, lá que foi o do Pain of Salvation. Qual foi o álbum mesmo? Ó, o Remedy Lane, que a Remedy gente fez Land. na época do podcast ainda. Foi aqui, a gente não tinha vídeo, é verdade. Que o ideal É, mesmo, quando você escuta esse tipo de álbum, né? Não é só você deixar tocando ali como música de fundo, é você sentar e ver o encaixe, ler a letra, e você vai entender melhor, exatamente. né? Porque essa letra aqui é Exatamente. bastante profunda. Ela fala sobre solidão, fala sobre a brevidade da vida, a maneira como as coisas são frágeis, né? Mesmo as coisas que a gente entende como sólidas, elas assim podem se desfazer com uma facilidade tremenda. E como a gente lida com isso, né? Que é o caso que tudo isso é feito na Exatamente, é uma astrologia música que nesse fala sobre faroleiro a aí. mortalidade, né? Digamos Sim. assim. E como as coisas são breves, né? É muito bonita, a faixa é muito bonita, but uma faixa difícil, né? Você tem que estar disposto a querer ouvir. Bem complicada. E ela é uma música que, cara, você é uma daquelas suítes que a Plague of Lighthouse Keepers, muitas pessoas acham que é uma música que foi gravada, digamos assim, em estúdio de uma vez, e não One foi. take. Ela é uma música. Não. Ela foi gravada, inclusive, entre dias e meses e dias diferentes, cada sessão, e ela foi colada, Foi digamos assim, durante a cada turnê. uma juntada na gravação. Você percebe isso. Você percebe isso. Existem suítes de prog que são mais fluidas, Sim. que realmente foram gravadas em takes diferentes, mas tem uma fluidez nas partes, digamos assim. Tem outras que não. Por exemplo, Supper's Ready do Genesis também foi gravado em partes. Você ouvindo a gravação original do Foxtrot, Eu você percebi. percebe isso. Mas ao vivo, cara, os caras eles tinham que rearranjar a música para parecer com que a música fosse mais fluida. E é importante a gente dizer isso, que, cara, eu amo Plague of Lighthouse Keepers e eu durante muitos anos sempre fiquei muito puto que eu não achava uma versão ao vivo dele. Eles não tocavam essa música ao vivo. Não Sim. tocavam. Não tocavam. E eu ouvi uma versão recente, de 2015, 2013, já atual, que eles tocaram, acho que a música pela primeira vez em 40 anos. Poxa, vou procurar Cara, eu também, achei nunca achei. lindo, lindo. Depois eu vou até te mandar. Manda sim. E para você ver como é uma música bem complexa, uma música que envolve Ela muito uma inclui muitas. pós-produção, Inclui muitas digamos coisas assim. além de só tocar ali, né? Tem uma série de outros fatores. Então fica difícil reproduzir ao Mas eu vivo, acho né? ela uma música lindíssima, cara. Eu Ela é acho, muito. eu acho ela um Sim. encerramento Assim como é de perfeito fato, para né? um É difícil disco. até elencar do Van der Graaf uma música que seja a mais teatral, assim, né? A mais orgânica, assim. Mas essa música é bastante Sim, orgânica, né? sim. Porque você sente a emoção do Peter Hamill cantando, né? Querendo ou não. Como a gente falou, né? E não, claro, não é o maior É, porque vocalista ele do rock conta progressivo, uma mas ele é jornada, bastante. né? Ele é bastante. Ele interpreta, né? O personagem quando ele canta. Então você sente isso. Consegue ver especialmente no meio da música. No meio da música, acho que é a faixa Cosmos Tour, provavelmente, ou a Presence of Night, provavelmente alguma coisa assim, que é a parte mais enérgica, assim, né? Que ele grita, que ele canta com mais energia. Presence Você of consegue Night. sentir a interpretação. Sem É bastante dúvida. intenso, é bastante intenso. Eu Ele é um recomendo cara depois escutem. intenso, É né? Ele é um verdade. cara. Embora ele tenha uma cara de senhorzinho tranquilinho, né? Sempre teve, na verdade, né? É Ele todo é um tiozinho. intenso, né? Ele sempre foi intenso, né? E, cara, essa É música, gênio, eu né? acho Gênio é ela assim, né? um. Gênio tá sempre inquieto, né? Gênios Querendo ou são não. assim, gênios. Cara, e eu acho que, porra, ele é um cara absolutamente genial por causa disso, sabe? E é uma música muito densa liricamente, sabe? Você tem que ter muita bagagem, você tem que ter muita.
muita muito talento para escrever uma coisa dessa, para você arranjar uma coisa dessa. É uma música que foi arranjada por toda a banda em estúdio, né? Toda a banda literalmente compôs a música. Plague of Lighthouse Keepers é uma obra coletiva. É muito diferente de outras músicas do próprio Van der Graaf, em que a ideia grossa da melodia foi do próprio Hamill e a banda meio que só arranjou ela em estúdio. E essa é uma música inteira, sabe? É uma música bem, bem completa. Eu atualmente eu não diria que ela é uma das minhas favoritas da banda. Porque, cara, tem outras músicas que É uma música, me querendo ou não, parece de mexem trabalho, né, pra demais. você ouvir, né? Também tem isso. Você não É consegue que parar e 25 tem minutos muita. pra você ouvir a música todo dia. Não é Tem nem isso também. questão da duração. Não é nem questão da duração. É uma questão de que, cara, é uma banda que, porra, fez uma porrada de discos bons pra Eu digo, caralho. eu digo em relação à duração, Uma porque, sei lá, às porrada vezes você não tem de. esse tempo. Por exemplo, Close to the Edge. Eu gosto muito da música, mas eu não gosto de ouvir ela em pedaços, entendeu? Ou é pra ouvir todo ou não é pra ouvir. Aí eu fico enrolando pra ouvir. Sem dúvida. É prog. Eu sempre acredito que música ela não deve ser deixada como um pano de fundo, né? Pra nada. Pra nada. Eu acho que música ela tem que ser Uma obra de ouvida. arte, Todo né, tipo querendo de ou não. música. Tem Eu que não tô falando valorizar só como de tal. prog, não. Sim. Tô falando desde música pop a R&B, a funk, Sim. Uma obra de rap. arte. Acho que não é pra Todo, ser todo. É decorativo. uma obra, é Tem uma uma obra. proposta ali. Aquilo ali foi feito, o artista ele não fez aquela música para ser ouvida como um pano de fundo para nada. Sim. Ele fez aquela música ali para ela ser ouvida de uma maneira em que você sinta a música, em que você preste atenção. Eu até tava falando com a minha mãe isso. Cara, eu sou uma das raras pessoas que eu não consigo fazer coisa ouvindo música. Eu corro ouvindo música porque, cara, porque eu gosto de ouvir Tem músicas que ritmo, me né? dão Você precisa energia manter o para ritmo da correr. parada. A música é o principal que me faz correr. Se eu não tiver música no fundo, Não, eu não eu vou também não conseguir falo, correr. não vou pra academia sem Não vou música, não. Não conseguir. dá, não. Não dá. Então, tipo, mas agora para fazer outras coisas, vamos supor, uma atividade que exige que eu me dedique uma concentração maior, por exemplo, vamos supor, se eu tiver que ler um livro, se eu tiver que estudar, por exemplo, Uhum. para uma prova e etc. Se estiver tocando, sei lá, num JBL, sei lá, pode, citando um exemplo do próprio Van der Graaf, sei lá, se estiver tocando uma Pioneers Oversea ou uma Sleepwalkers, cara, eu não vou conseguir prestar atenção em uma linha do que eu tô lendo. Sim. Porque aquela Você vai música ali querer, vai ficar ela vai te ali, prender, né? Te pega e vai. ela Você vai vai me ter que prestar prender. atenção, Eu vou entender o que tá ficar, acontecendo caralho, que ali. harmonia foda. Mas pera, por que eu tenho que estar lendo aqui? Então. Entende? Cara, e a Plague of Lighthouse Keepers definitivamente é esse tipo de música. E Tem que Van der ouvir Graaf Generator é quando ele tá definitivamente esse tipo de falando. música. Porque, cara, é uma banda, é um álbum que exige muito, porque é uma música, não é um prog fácil de se ouvir. Não é um prog fácil de se ouvir. Te prende. Então é algo que tem que ter uma atenção, sabe? E, porra, ouçam essa música, assim que puder, ouçam esse disco e, cara, ouçam com a maior paciência do mundo e etc. E algo que eu digo pra vocês é que se o álbum não colar pra vocês, se o Palm Hearts não colar pra vocês de primeira e etc., ou se vocês não gostarem do disco, não não fiquem tipo desesperados, digamos assim, porque eu acho que existem outros álbuns do próprio Van der Graaf que são mais palatáveis musicalmente, até Exatamente. progressivamente, até em termos progressivos, do que o Palm Hearts. Mas é claro, ele é um disco fundamental para a história da banda, para a discografia. É um disco que É uma banda de vanguarda, querendo ou não. e tem uma importância para dentro do gênero, sem dúvida. Um disco que já tem mais de 40 anos, ainda assim é complexo, ainda assim hoje em dia. 50, né? Então, 50. 50 verdade, tem de 71. A gente encerra esse episódio, já que tem as outras músicas, mas aí na versão Spotify, quem quiser que escute, porque a gente não vai falar aqui. Problema de vocês. Mentira, Não, que isso. É que são músicas adicionais, são músicas bônus. Elas não fazem parte. Elas, embora sejam músicas tão boas quanto as que entraram no disco, elas não fazem parte do disco. Não fazem. São bônus adicionais que a banda não colocou no disco na ideia original. E aqui a gente vai falar da ideia original que eles tiveram em 1971, quando lançaram. A gente não vai falar da ideia que a gravadora quis botar a mais no disco no relançamento dos anos 2000. Eu não entendo o que eles fazem. Eles poderiam fazer sei lá, lançar um disco de, trabalhos não lançados. Não precisa botar no original.
na hora que for Não, eu pegar. entendo que eles façam isso por uma questão mercadológica, Não, até não, pra que vender. mercado que isso Caralho, vem aí talvez, um mas coisa relançamento do nova. Power Hearts com faixas inéditas da época. Justo. Isso gera um- Um burburinho uma maior, né? vontade do Faz fã sentido. em querer comprar, sem dúvida. Mas não, mas é aquilo. Aquilo ali é um relançamento que adiciona algo à ideia original. Então, Sim. e a ideia do original, a ideia principal são as músicas que foram lançadas no lançamento original em 7.1, sabe? Isso São aí. faixas bônus. Lembre de deixar os nossos amiguinhos. Vale lembrar, né? A gente comentou agora há pouco, né? Antes a gente fala no começo, no meio, no fim. Você deixar o seu like, seu comentário. Comentar o que você tem achado dos nossos episódios, dos nossos programas, porque isso é importante, que faz que a gente tenha o nosso feedback, né? O feedback de vocês, no caso, para nós. E que a gente melhore, que a gente se adapte, se adeque, se adapte e traga temas diferentes também para vocês, né? Importante dois, é o primeiro episódio de 2022. Então, né, que seja Exatamente. um ano cheio de música, dinheiro no bolso, alegria, sucesso, saúde, que é o mais importante, né? Porque essa situação, nova pandemia, esse Estão Omicron aí precisando. tá Estão ruim demais, precisando. mas Estão não vai bater na precisando. gente, não. Tomem a vacina. Se você é Tome, antivax, você não precisa estar nesse canal, pode ir embora para sua casa. Muito obrigado. Não quero seu like. Isso é coisa E de loser. sim, coisa de luz, né? Palhaçada de antivacina, isso é coisa de gente Isso aí. E viva o SUS. de Quer deixar um loser. recado final aí pro pessoal? Nada, não, não é que ouçam esse álbum, ouçam Vandergraaf Generator, curtam, digam aí nos comentários depois o que vocês acharam do disco, se não gosta, etc. Se prefere outros álbuns do Vandergraaf, deixam as sugestões, etc. Mas ouçam, eu acho que é um disco importantíssimo para a história do prog, para a história do Vandergraaf Generator. Não é à toa que é um dos mais aclamados pela crítica, pelos fãs, por todo mundo que é conhecedor do gênero, que sem dúvida tem a sua importância. Então ouçam, 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 ouçam. Perfeito, show de bola. Eu repito aqui então, nosso muito obrigado. Fica aqui o nosso prog tchau e até o episódio da semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.